Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus aos nossos corações, que fica no livro de Salmos, capítulo de número 100, o verso de número 3. Quero ler com os irmãos, que diz assim a palavra do Senhor: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Jesus. Esta é uma palavra que tem mexido bastante comigo e tem me feito me apegar mais em conhecer a Deus. Jesus, outra vez, ele diz em sua palavra: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, nós sabemos que não tem outro meio de se conhecer a Deus se não for pela palavra. Certa vez Jesus falou aos discípulos dizendo: eu vou, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí Tomé, ele faz aquela pergunta que todos já sabem para Jesus, dizendo: Mestre, nós não sabemos para onde vais, e como saberemos o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz eu sou o caminho, fica bem claro que não tem outro caminho para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neste versículo é bem claro, irmãos, se nós prestarmos bastante atenção, é bem claro quando ele diz eu sou. Quando Moisés pergunta para Deus, fala: Deus, quem eu vou falar que me mandou? Ele diz para Faraó que eu sou te mandou. Aí Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, ele está nos dando a direção, através das Escrituras, a direção do caminho. Tomé fala: mestre, não sabemos para onde vais e como saberemos o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho. Ele está apontando o caminho para a sua pessoa. Está dizendo que é somente através dele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, nós sabemos que no Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 1, está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz mais: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra. Então no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou é Deus. Então, no princípio estava a palavra com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus falou: haja luz, e houve luz. Então, a Bíblia ela é bem clara que quando diz que Deus ele fala, ele libera uma palavra. E através desta palavra enviada, desta palavra falada, liberada, se fez. Então estava lá Deus Pai, o Filho que é a palavra, e o Espírito de Deus que criou todas as coisas. Então estava no princípio com Deus as três pessoas de Deus. No livro de 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 5, verso 7, diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai,
a palavra e o Espírito, e os três é um só. Então, aqui nós vemos que Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. E quando Jesus ele diz, examinai as escrituras, a palavra, os textos da Bíblia, examinai as escrituras para que vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são nelas que de mim testificam. Então ele está dizendo, olha, através das escrituras, vocês vão adquirir a vida eterna. E através das escrituras, vocês vão testificar de mim, vão me conhecer, vão saber quem eu sou. Então, aqui no verso de número 3 do capítulo 100 do livro de Salmos, começa dizendo, sabei que o Senhor é Deus. Quando fala sabei, aqui é como se fosse uma ordem, né? Sabei, ou entender, ou compreender. Sabei que o Senhor é Deus, ou seja, reconheça-o em sua vida, em todo o seu caminho. Sabei que o Senhor é Deus. Quem é Deus? Você já parou para perguntar, para conhecer Deus de fato? Ou você conhece Deus pelo que você ouve falar, pelo que é pregado? Não é errado, a gente através da pregação conhecemos Deus, mas tem pessoas que só conhecem Deus da igreja, ou seja, através da igreja. Vai para o culto, ali ouve falar de Deus e vai embora. E conhece Deus só dentro da igreja. Quando chega em casa esquece de Deus, quando chega no trabalho esquece de Deus, quando está na rua, fora do ambiente da igreja, ele não sabe mais quem é Deus. E aqui está dizendo, sabei que o Senhor é Deus. Quem é Deus? Você já parou para perguntar quem é Deus? Às vezes nós adoramos, às vezes nós louvamos, às vezes nós oramos sem saber quem é este. Para quem estamos orando? O que para quem estamos adorando? O nosso louvor é para quem? A nossa oração é para quem? Então, primeiro, você tem que conhecer a pessoa que você adora. Você tem que conhecer a pessoa que você ora. Para você conhecer, saber a sua personalidade, o seu gosto, os seus desejos, as suas vontades, o seu prazer, os seus deleites. E o salmista Davi começa dizendo, sabei que o Senhor é. Você pode ver que a palavra ela tem um acento dizendo, sabei que o Senhor é. Ela é uma afirmação, sabei que o Senhor é Deus. Primeiro, Deus ele é soberano. Vamos falar um pouco mais depois sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus. Então, saber que o Senhor é Deus. Aí tem o ponto e vírgula e diz, foi Ele. Primeiro, saber que o Senhor é Deus. Depois que você sabe quem Ele é, que Ele é Deus, Ele não é um homem. A Bíblia fala que Ele não é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra do Senhor ela é bem clara quando se fala de Deus. E muitas pessoas hoje, elas têm vivido uma vida sem saber quem é Deus. Vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque às vezes não é nem falha das pessoas. Às vezes é falha dos pregadores. Que às vezes os seus sermões, os seus discursos, eu não estou criticando aqui. Fala mais de Daniel, de Davi, mas não fala mais sobre as características de Deus, a soberania de Deus. Eu não estou querendo ensinar pregador a pregar, não, mas nós temos que falar mais de Deus, falar mais de Jesus, parar de falar mais de nós, do eu, do egocentrismo, do homem, falar mais de Deus, da pessoa de Deus, falar mais de Jesus. E aqui o salmista Davi está dizendo, é como se fosse ele olhando para você e diz, sabei que o Senhor é Deus, entenda que Ele é Deus. É a mesma coisa de eu chegar
e falar com um juiz sem saber que ele é juiz, e falar coisas bárbaras para ele, falar de qualquer jeito com o juiz, e a pessoa vem me alertar: olha, você não está falando com qualquer um não, saiba que ele é juiz. Você não está falando com qualquer um, saiba que ele é autoridade. E é isso que o salmista está dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Às vezes, irmãos, nós entramos para a casa do Senhor e não temos este temor e tremor de quem é Deus. Nós não temos essa reverência porque não sabemos de fato quem é Deus. Nós achamos, eu falo nós, porque é a realidade. Às vezes nós achamos que Deus é somente um Papai Noel, que a obrigação de Deus é de nos abençoar, de nos presentear, que é de nos dar bênção quando pedimos, é de fazer por nós, mas não, Deus, Ele é soberano. E quando o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, ele está dizendo: olha, Ele não é qualquer um. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é o único Deus. E foi Ele. Aí tem um ponto e vírgula e diz: foi Ele. Depois que a pessoa entende, depois que você entende quem é Deus, Deus, esse é Deus. Agora eu sei quem é Deus. Aí ele continua dizendo: foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Já viu aquela palavra que diz que não fomos nós que escolheu Deus, mas foi Ele que escolheu a nós? Não foi você que escolheu Deus. Deus não precisa de você. É nós que precisamos dele. Nós sem Ele não somos nada. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Então, primeiro, irmãos, nós temos que voltar a buscar a Deus, não como um guru, não como um Papai Noel, não como uma pessoa que está ali somente para nos beneficiar, mas buscar a Deus para ter intimidade. Quando Davi está dizendo: sabei que o Senhor é Deus, ele está dizendo: olha, Ele é um ser, Ele é um Deus que quer mais do que você pode imaginar. Ele quer ter intimidade. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Jó, ele era um homem que o próprio Deus dava testemunho dele para Satanás. Abraão era amigo de Deus. Então, irmãos, quem é você com Deus? Qual é o tamanho, o nível da sua intimidade com Deus? Mas Deus faz isso para mim, mas e o que você faz por Ele e para Ele? Primeiro, Deus, Ele não recebe qualquer oração, Ele não recebe qualquer adoração. Primeiro, a Bíblia diz: não pedides e não recebeste, porque pediste mal, para gastar dos teus próprios deleites, nos teus próprios prazeres. Pedistes e não recebeste, porque pediste mal. Outra palavra diz que nós não sabemos orar e nem sabemos pedir, mas o Espírito, que conhece a intenção do nosso coração, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo que conhece a intenção do nosso coração. E a palavra do Senhor, irmãos, conheça a palavra e você conhecerá Deus. Conheça a palavra e você conhecerá Deus. Então a palavra é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Deus, é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Deus se fez carne e habitou entre o homem, entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai. Então o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Naquela época ele esteve presente, encarnado. Hoje ele está presente, hoje ele fala conosco através das Escrituras. Hoje, através das Escrituras, ele fala conosco. Então, conheça mais o seu Deus, para você não oferecer o louvor que ele não vai receber. Quantas pessoas, irmãos,
louvando músicas, porque não pode se chamar de hinos, de louvores, porque são músicas antropocêntricas, são músicas que o homem é o centro, por falta do conhecimento, de conhecer Deus, por falta de conhecer Deus. E através dessas músicas tem influenciado jovens e pessoas a se distanciar do Senhor com heresias pregadas através de músicas e de pregações também. Quando a palavra do Senhor fala, ai daquele que fazia um destes meus pequeninos se desviar do meu caminho, não é tirar só a pessoa da igreja não, é se desviar da verdade, é fazer aquela pessoa se desviar da verdade. Como que eu faço isso? É me levantando contra aquela pessoa, forçando aquela pessoa a sair da igreja? Não, é com a minha pregação, é com o meu testemunho. A Bíblia fala que é lícito que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Fala do testemunho, fala da palavra. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa, para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Então, irmãos, quando eu prego algo que não é bíblico, que não é o que está na Bíblia, eu coloco a minha própria ideia, eu crio a minha própria ideia e prego aquilo, eu estou fazendo pessoas se distanciar do evangelho verdadeiro e genuíno. Eu estou lançando aquela pessoa no Hades, na cova, aleluias. Eu estou lançando aquela pessoa para longe da verdade. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não aceitam mais a verdade. A Bíblia fala que por amontoar colseiras nos ouvidos, adotarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, seus próprios prazeres. Então, quando se prega uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem que Cristo não é o centro, uma mensagem motivacional, uma mensagem coach, uma mensagem que não é bíblico, você está fazendo aquela distância, aquela pequena alma se distanciar da verdade. E Deus vai cobrar de você, de mim, de todos, que fazer essas pessoas se distanciar da verdade. Então por isso que nós precisamos conhecer Deus, conhecer as Escrituras, para falar não aquilo que queremos, para agradar pessoas, para massagear o ego de pessoas, para atrair público, atrair aplausos, não, irmãos, atraia Jesus para a sua vida, através da sua santificação, através da sua comunhão, através da sua entrega, da sua renúncia. Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, depois pegue a sua cruz dia após dia e sigam-me. Então ele está dizendo aqui, sabei, entendam, tenham isso em mente, que o Senhor é Deus. Ele é uma soberania, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Vamos falar do atributo de Deus. Então, saiba que o Senhor é Deus. Quer saber quem é Deus? Vamos falar aqui sobre os atributos de Deus. E você vai entender quem é Deus. Quem é Deus? Primeiro, vamos começar a falar dos atributos naturais de Deus. Primeiro, vamos falar da eternidade. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele não tem princípio e não tem fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Ele é eterno. Então essa é a primeiro atributo de Deus, do atributo natural de Deus. Segundo atributo é a imutabilidade. Deus, Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. A Bíblia fala que você pode ser infiel, que nós podemos ser infiéis, mas Ele não pode mudar quem Ele é, Ele permanece fiel. Então Deus, Ele é imutável.
o Senhor também falou, ou seja, em Tiago 1,17 diz, o Senhor também falou de sua imutabilidade através do profeta Malaquias dizendo, ou seja, do profeta Malaquias dizendo, não é o livro de Tiago não, dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago, ou seja, Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, olha, irmãos, leia a Bíblia sem pressa. Leia a Bíblia, quando Jesus diz examinar as Escrituras, ele está dizendo para você examinar. O que é um exame? Exame você vai ali fazer check-ups. Você vai examinar minuciosamente para fazer extrair do texto o que o texto diz. Irmãos, extraia do texto o contexto. Não tenta interpretar com a sua própria mentalidade. Primeiro, antes de ler, ore. Busque de Deus a direção. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14 e 15 diz, ora, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parece loucura, porque não pode entender, mas aquele que é espiritual, ele discerne e entende bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, as coisas de Deus, para se entender, temos que estar em espírito, temos que estar em constante, com a mente totalmente voltada para Deus, concentradamente. E ele diz, porque ele está falando da sua pessoa, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, porque o Senhor, nosso Deus, ele não muda. E terceiro atributo moral de Deus é a onisciência. A onisciência. Davi escreveu sobre a onisciência de Deus dizendo, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Então, a Bíblia fala que antes de você falar qualquer palavra, ele já conhece o que você vai falar. Ele conhece o seu pensamento, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua intenção. Porque nós não sabemos orar e nem sabemos pedir, mas o Espírito que conhece a intenção do coração intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele conhece a intenção do nosso coração. Quarto, falamos da onipotência de Deus. Deus ele é onipotente. A onipotência de Deus é um termo teológico que se refere por um poder ilimitado de Deus. Ou seja, ele é dono de todo o poder. Quando fala que Deus ele é onipotente, ele está dizendo que ele é o dono de todo o poder. Agora vamos falar da onisciência de Deus. A onisciência, ele é onisciente. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus e à capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse momento, ele está aqui. E no mesmo momento, ele está aí com você. Então, ele é onisciente, onipresente, Ele é onipresente. Então, primeiro, ele é onisciente, que ele conhece, sabe de todas as coisas. Onipotente, é o dono de todo o poder. A Bíblia fala que ele tem poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. E onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Primeiro atributo, vamos falar sobre a santidade. Primeiro, Deus é santo. Ele é santo. A santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus poderia se chamar também de atributo moral, enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. É rocha
é rocha, ou seja, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus, ou seja, ele é inabalável, ele é santo. A Bíblia diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Irmãos, olha, quando você procura compreender Deus, a entender Deus, por mais que a Bíblia fale que você nunca vai entender Deus, mas quando você compreende Deus, você entende que Ele é santo. Ele diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você tem sido santo? Como Paulo diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, paciência. Tu tens seguido a doutrina do Senhor? E segundo atributo moral de Deus é a retidão. Deus é reto, né? Deus é reto. E o terceiro atributo moral de Deus é a justiça. Deus é justo. A justiça de Deus é a execução da penalidade imposta por sua lei. Deus é justo. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Deus é justo. Ele tem deixado preceitos para o homem seguir. Naquele grande dia não vai ter como você chegar em Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Como a palavra do Senhor fala no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo 7, fala dos dois ali, do quem entrará no reino do céu. Dizendo: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos nós em teu nome? Com ironia ainda: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilha? E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Deus é mau? Não, ele é justo, porque ele tem deixado preceitos para o homem seguir. Deus levanta Noé e diz para Noé avisar. Noé ficou anunciando a palavra do Senhor. E o povo chamava ele de louco. Falava que ele era louco, que ele era gagá, que ele estava caducando. E o que aconteceu? Noé entrou na arca, o anjo fecha a porta e o povo vem. E Noé fala: agora é tarde. Quem fechou a porta, fechou para o lado de fora e eu não posso abrir. Então, irmãos, ele é justo. Ele é justo. Deus é amor, mas também ele é justiça. Ah, mas está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas está dizendo lá: mas deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, só não perece quem crê, e só crê quem pratica a verdade. Então Deus é justo. Naquele dia, não pode até falar que Deus é mau, é um carrasco. Não, ele é justo. Porque Deus te deu a vida. Saber que o Senhor é Deus foi ele, não nós, que ele nos fez. Foi ele que te fez. Ele te deu a vida, te deu fôlego de vida. Então Deus é maravilhoso. Ele te dá um dia após o outro dia. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é justiça. Então naquele grande dia não tem como nós tentar justificar. Deus não aceita barganha. Paulo, ele diz em sua palavra, na palavra do Senhor, dizendo: todas as coisas nos são lícitas. Lícito quer dizer permitido. Então todas as coisas nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Quando ele está dizendo tudo nos é permitido, é porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então tudo você pode fazer. Mas ele diz: nem todas as coisas nos convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. E eu, Paulo, dizendo: não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Deus é justo. E segundo, Deus, ele é amor. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses de sua mente, ou seja, os interesses
interesses de suas criaturas. O cristianismo é realmente a única religião que exige o ser supremo, que exibe o ser supremo como amor. Então ele é amor, né? Deus é amor. Mas lembra que a própria palavra fala do amor de Deus. Muito fala, mas Deus é amor, isso. Mas a Bíblia fala que o Pai corrige a quem Ele ama e açoita a todos aqueles que Ele vos recebe por filhos. Viu? Tem muitos pregadores pregando só rosas, esquecendo de mostrar os espinhos. Deus, Ele é justiça. Ah, mas Deus é amor. Já viu lá o que Ele fez com Jó? Ele permitiu o diabo tocar em Jó. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu a esposa, perdeu sua riqueza, mas para testar. Deus é mau? Não. É porque Deus confiava em Jó. Então, se Deus permite uma provação vir em você, é porque Ele confia que você vai vencer. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, se não me falha a memória, diz que Deus, ou seja, não vem tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que além da tentação, Ele dá o escape para que possamos suportar. Então Deus não nos deixa ser tentado além do que não podemos suportar. E quinto atributo de Deus, atributo moral de Deus, fala sobre a misericórdia. Deus, Ele é misericórdia. A misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecados, aos pecaminosos e sofredores. Então, Ele é amor. Jesus, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, Ele é misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E, por último, fala da graça. A graça de Deus é um favor não merecido, contrário ao merecimento, mediante a qual a penalidade merecida e, consequentemente, é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao crente arrependido, Então, irmãos, a graça, ela é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas alcançamos a graça. Mas como eu recebo dessa graça? É qualquer um que pode receber essa graça? Não. Porque a graça vem através do arrependimento. Aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, um zombava e o outro falou, mestre, lembra de mim no paraíso? Ele reconheceu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. É o que o salmista Davi fala aqui no livro de Salmos, capítulo 100, no verso 3. Saber que o Senhor é Deus. Quando você sabe quem é Ele, você se comporta melhor, você adora melhor, ora melhor. Você não fala mais, não vive mais do jeito que quer, porque você sabe quem é Ele. Você não faz mais o que quer, não fala mais o que quer, porque você sabe quem é Ele. Então, aquele homem entendeu quem era Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou, através da graça, que imediatamente aquele homem se aquebrantou diante de Jesus. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, Jesus, Ele tem o perdão, Ele tem a misericórdia, mas a Bíblia fala que aqueles que se arrepender e abandonar o pecado, será perdoado, e o seu pecado será lançado no mar do esquecimento. Então, a graça, ela só é alcançada no coração aquebrantado e grato a Deus. É um coração sincero, um coração contrito e aquebrantado, que se recebe essa graça. Então, vocês entenderam quem é Deus? Isso é muito limitado, porque Deus, ele é infinito. Não temos palavras o suficiente para expressar quem é Deus. Mas vai para a sua intimidade. Começa a buscar mais Deus pelo que Ele é. Já viu aquele hino do Delino Massal? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus.
Então Deus, ele é Deus, independente de você crer ou não crer, aceitar ou não aceitar, ele é Deus. Você crê na Bíblia, na justiça, na doutrina, crê ou não crê, a doutrina não muda, a palavra de Deus não muda, Deus, ele não muda. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Deus, então ela não muda. E a Bíblia fala aí daquele que mudar, um tio ou um J da profecia desse livro. E como nós mudamos? Vai mudar a Bíblia? Tem muitas pessoas que têm mudado, mas não é tipo refazer a Bíblia ou fazer uma outra Bíblia, não. É na hora da pregação, é na hora da exposição da palavra, que você muda em cima do altar, pregando heresias, colocando a própria mente, a própria mentalidade, os próprios pensamentos. Jesus abomina isso, porque você está fazendo almas, né, acreditar em mentiras. Mas que Deus dê discernimento de espírito, que sejamos como os bereanos, né, que após uma ministração, chegamos em casa, abrimos a Bíblia e vamos examinar aquela mensagem que foi pregada. Fazendo isso, irmãos, você vai saber quem é profeta e quem é falso profeta. Que muitas vezes, irmão, muitas pessoas têm caído no laço porque vai por profecia, vai pela profecia, não vai pela palavra. E a maior profecia inerrante é a palavra de Deus. Essa profecia não erra. Essa profecia, meus irmãos, ela nunca erra. Então, não vai atrás de profecia, de profeta. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia e leia, e você vai ouvir a voz de Deus e vai queimar como chama de fogo no teu coração. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração, e obrigado por tudo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seus comentários, o que vocês achou da mensagem. E estamos começando aí agora, né? Quero deixar bem claro aos irmãos, eu não sou teólogo, eu não tenho teologia, eu nunca li a Bíblia toda. Tudo que eu sei, o Espírito Santo de Deus me ensina dentro da minha intimidade. Eu aprendi a ler na Bíblia, gostei de ler, aprendi a gostar de ler na Bíblia. Não concluí meus estudos, eu parei no 9º ano, não era muito assim na escola, mas quando eu conheci esta palavra, eu apaixonei. E quando Jesus me libertou das drogas, antes eu peguei uma Bíblia e ajoelhei no pé da minha cama e falei com Deus. Falei, Deus, é o mesmo vício que eu tenho por essa droga, tira de mim e me vicia na tua palavra. Porque pelo menos a palavra dá vida e a droga mata. Então tira o vício e me vicia na tua palavra. Naquela época eu não sabia, eu era um leigo, eu não sabia muito o que eu estava falando, mas como a palavra do Senhor fala que nós não sabemos orar e nem sabemos pedir, mas o Espírito Santo, que conhece a intenção do nosso coração, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus colocou uma paixão imensa pela palavra, e através da leitura, da busca, o Espírito Santo de Deus, eu falo isso para a glória de Deus, não para a minha glória, porque Deus conhece meu coração, que eu não procuro glória, eu só quero servir a Ele com sinceridade, como Ele quer. Antes de eu vir para a igreja, quando eu cheguei, Deus me libertando das drogas, eu falei para Deus, Deus, eu quero ser crente para ir para o céu. Senhor, eu quero aprender o caminho com o Senhor, não quero aprender com o homem, eu quero aprender com o Senhor, me mostra a direção. E comecei a buscar, orar, e o Espírito Santo de Deus foi me direcionando. Uma vez eu quis fazer teologia, o Espírito Santo falou, não faça, porque eu sou o seu professor, eu vou te ensinar do jeito que eu quero que você aprenda. Então o Espírito Santo tem me ensinado. Então tudo que eu sei, os versículos que eu gravo na mente, é o Espírito Santo que me dá capacidade, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu sou pó, sem Ele eu sou cinza, sem Ele eu sou folha seca, sou como um trapo de imundícia. Então tudo que eu faço, em nome de Cristo, eu só faço porque é o Espírito Santo em mim. Mas sem Ele, eu não falo nada, não faço nada, sem Ele eu não sou nada.
mas que Deus possa estar te despertando na vontade do Senhor. Busque a vontade de Deus, não busque bênçãos materiais. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? A Bíblia deixa bem claro, não precisa de muito rodeio. A Bíblia fala que se você for fiel, as bênçãos correrão atrás de você. Homens e mulheres de Deus da Bíblia que foram prósperos e abençoados, eles receberam a bênção através da fidelidade, da obediência. Seja fiel à vontade de Deus e não à tua. A vontade de Deus e não a nossa. Porque quando nós vivemos a vontade de Deus conforme o nosso preceito, não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. Por quê? Porque estamos servindo a Deus, mas fazendo do nosso jeito e fazendo a nossa vontade. Então não estamos servindo a Deus. Então é importante você conhecer a Deus, nós conhecer a Deus para isso, para não estar servindo a Deus de qualquer maneira. Porque a Bíblia fala, ai daquele que me servir, que fazia a obra do Senhor relaxadamente. Amém? Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, irmãos, para o máximo número de pessoas que você puder. Você vai estar abençoando vidas, vai estar nos incentivando a estar postando mais vídeos. Não é fácil, tem dias que a gente não tem ânimo, tem dia que a gente não está inspirado, mas que Deus possa me dar graça e sabedoria para me estar aqui na direção dele, não na minha vontade, falando não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer colocar no meu coração para falar para você e para todos os ouvintes. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.